Queríamos ir embora, amém? Diante de um testemunho tão forte. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Posso ouvir um amém aí ou não? Estou em casa, hein? Glória a Deus. Já ouvi falar da Crescendo, na unção, por alguns amigos que aqui já tiveram. Ontem tive a grata satisfação no Café de Pastores em conhecer o pastor Marcelo Brunner, e eu louvo a Deus por essa linda igreja. A fama chega primeiro. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Só que no caso de vocês, a boa fama chegou, não só a fama. Eu louvo a Deus por cada um aqui. Eu quero ler com vocês um texto que tem falado muito ao meu coração. Está no livro do Gênesis, capítulo 45. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Maurinho. Maurinho é aquele obeso, né? Tem sido ministrado aqui pelo pastor Marcelo Brunner, Davi. Deus abençoe. Eu estou aqui com meu cunhado, o pastor Santo. Fica de pé, homem de Deus. Olha para a igreja aí. Igreja, olha bem o rosto desse rapaz aí. Tudo que é meu ele está levando. Levou a igreja, levou minha irmã. Posso ouvir o pranto e não me dá nada, só me deu um sobrinho, que é a cara da minha irmã, graças a Deus. Está aqui o Jonas Maciel. Fica de pé aí, Jonas. Se o telefone tocar, tem que ter voz. Olha aí. Glória a Deus. Versículo 1 do capítulo 45 de Gênesis nos diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem dos pés aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Posso ouvir um amém aí? Amém. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que já fui impactado aqui nesta noite pelo mover do Espírito Santo. E o que eu vou ministrar a vocês aqui não é nada novo. E que o Espírito Santo tenha misericórdia para acrescentar o que é dele na nossa vida. Mas eu quero, como boca de Deus, confirmar para a tua vida, para a tua caminhada, tudo aquilo que você tem recebido neste altar, toda a direção, toda a palavra profética que Deus tem derramado neste lugar, e em concordância com o propósito de Deus sobre este lugar, sobre este rebanho que Deus tem confiado ao homem de Deus, eu venho para confirmar aquilo que você já sabe. E quando a gente olha para a vida de José, a gente se depara com os limites que são impostos na vida de quem tem promessa. A vida de José começa no capítulo 37 de Gênesis, e eu preciso da tua atenção nessa introdução, que Deus escolhe José. Deus vê graça em José. José, quando é escolhido por Deus, marcado por sonhos da parte de Deus, José, ele é o filho caçula de Jacó. Ele tem irmãos mais velhos, e o seu tempo, ele não podia receber tal visitação da parte de Deus.
Na época dos patriarcas, a visitação da parte de Deus vinha para o patriarca. Na ausência do patriarca, ali estava a porção dobrada ao primogênito. Mesmo assim, Deus vai na contramão de tudo aquilo que era estabelecido e visita um menino de 17 anos. E nesse tempo, dizer que havia sonhado sonhos era como se dissesse: Deus me presenteou, Deus me deu a palavra, Deus veio ao meu encontro. E agora, esse menino de 17 anos, que não tem estrutura de vida, não tem maturidade, não tem recursos, mas tem a promessa de Deus, nos dá uma grande lição. Uma lição que muitas vezes a gente vai ser envolvido por tantas situações, como nós ouvimos aqui do amado, em que, como família, ontem viveu uma angústia, uma dor. Mas ele disse uma coisa bem simples aqui: a igreja orou, como o pastor que me antecedeu. E quando a igreja se propõe a orar, a oração ela nunca vai falar apenas da nossa dor. A oração ela sempre será a confissão da promessa de Deus na nossa vida. E o que a gente aprende com a história de José? A história de José representa a geração que, mesmo sem ter força, recurso, reconhecimento, tantos adjetivos que no nosso meio as pessoas vão requisitar ou vão te aceitar por aquilo que você tem e não pela promessa que você tem. Nós aprendemos com José que, mesmo vivendo a situação que os de casa vão te rejeitar, que os que são próximos não vão aceitar, os que te chamam de irmão, quando ouvirem o que Deus te deu como promessa e não vão entender, José, com a sua atitude, nos ensina que o que vai fazer a diferença na nossa vida não são aquilo que os outros estão dizendo, aquilo que vão se levantar para dizer que você não pode, ou para dizer que você é tão pequeno, que você é tão limitado, que você não tem estrutura, que você vai morrer na praia, que não vai dar em nada. Mas o que vai fazer a diferença é a confissão da tua promessa recebida da parte de Deus. Você está aqui? Quem tem promessa aqui da parte de Deus? Sabe por que essa igreja está de pé? Se dependesse dos homens, essa igreja tinha fechado. Mas por que ela está de pé? Porque um homem recebeu a visão e confessou a visão. Posso ouvir um glória? Um amém? Vai esquentar isso aqui hoje. Quando José diz para os seus irmãos: estávamos no campo, colhendo, todos colhiam, o maior feixe era o meu não se curvava, o de vocês se curvavam ao meu, eu estava no centro, eu era referência. José comprou uma briga de graça, e é assim na nossa caminhada. Não vão entender você, não é porque você tem lindo olhos verdes, não, meu irmão. Não vão entender você, não é porque você é bonitinho da aliança, não. Não vão te entender por causa da promessa. Vão te julgar por causa da promessa. E o que Deus está esperando de você? Não entre no que vão dizer. Seja fiel à promessa de Deus na sua vida. Imagine a cara dos irmãos José. Como é que é? Era tempo da colheita. E é assim como Deus faz. Você que está sentado aqui hoje, não queira saber o preço que muita gente de oração pagou e está pagando para que essa obra esteja de pé. Talvez o que você está vivendo hoje será uma grande colheita que você talvez não tenha plantado, mas alguém plantou no teu lugar. Deus estava dizendo a José: a colheita está pronta, eu não preciso te dizer quem plantou, quem arou, quem regou a terra, mas eu quero te dizer que se você crê e for fiel ao que eu tenho te dado, eu vou honrar o meu nome na sua vida.
Olha para quem está ao seu lado, pode olhar que você não vai morrer não. Olha para esse irmão, esse lindo aí, pode olhar. Pode olhar que você não vai ficar hipnotizado não. Olha para o teu irmão e diga assim: muita gente plantou para você. Porque o reino de Deus é assim. Mas o crescimento vem da parte do Senhor. Fala para o teu irmão, olha para ele e diga assim: se você crer e se você for fiel à visão de Deus na sua vida, se prepare, colheita abundante de Deus virá sobre a tua vida. Eu quero ouvir aqui quem crê celebre, quem crê brada bem forte nessa noite. Aleluia, aleluia. Diga comigo: o sonho de Deus na minha vida passa por níveis. Então Deus viu a fidelidade de José nos sonhos. Deus viu, porque quando se sonha, o nosso estado é uma inércia. Estamos inerte, imóvel. O subconsciente está funcionando. A memória RAM está codificando, registrando toda a imagem que o nosso subconsciente pode realizar. Mas quando a gente acorda e bota os pezinhos no chão, é a realidade que muitas vezes não vai condizer com aquilo que Deus te mostrou. Como é que houve? Eu era um fazendeiro no sonho. Eu era o cara. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: é assim. Pezinho na estrada. E a cada dificuldade, Deus vai codificar na memória. E você vai trazer à memória o que vai te dar esperança. Desânimo para que você não ore, jejue, para que você não venha mais à igreja, vai colocar dúvida. Por quê? Porque o poder de uma confissão anula toda e qualquer intervenção do diabo. Parou de confessar por quê? Parou de trazer a promessa de Deus na sua mente, na sua vida, aos quatro cantos. Sabe por quê? Porque quando Deus nos visita com a promessa, Ele não olha o que você tem para te visitar. José era um adolescente, meu filho. Deixou de visitar Rúben, homem formado, homem que tinha a unção da primogenitura, para visitar um adolescente. Por quê? Porque o adolescente tinha uma riqueza chamada fé. Olha para o teu irmão, por favor, pode olhar que você não vai morrer não. Diga assim: você não pode ter recurso, não pode ter um nome estampado nos outdoors, mas se você tem fé, aí é o teu degrau, aí é o teu trampolim, a tua vida vira, meu filho. Sabe o que Deus faz? Eleva, potencializa o chamado. Sabe o que Deus faz com José? O pau quebrou. Ele pediu uma oportunidade no culto familiar. Uma oportunidade, papai, pastor, Jacó. Quero contar um testemunho. Deus falou comigo. Deus olhou e disse assim: eu gostei desse camarada. Eu gostei dele, cara. Quase mataram ele. E ele foi fiel ao que eu dei a ele. Ele foi fiel. Ele falou que todo mundo ia colher, mas o dele era o maior. Diga para quem está ao seu lado: no reino de Deus é assim. O adolescente era o menor e aceitou viver a promessa de Deus, e Deus o colocou sendo maior. E quem se achava maior teve que se curvar ao menor. E que está vendo que você não adora mais como adorava antes? Porque levantaram falso testemunho. A promessa de Deus é maior do que o falso testemunho. A promessa
promessa de Deus. Pastor, mas está doendo muito. Está doendo porque é família. Isso é coisa de irmão, dói muito. Porque você espera do inimigo. Você não vai esperar da igreja vizinha, da coisa, você vai esperar do inimigo. Mas a gente ora assim: Senhor, me abençoa. E o Senhor está dizendo assim: eu quero te abençoar. Para de sonhar. O que eu já te dei já basta. Bota o pé na estrada. Deus falou assim: cara, eu vou começar a ampliar. Gostei de você. O transportou do campo de colheita e o levou para o cosmo, para o firmamento. E ele olhou o sol. Você sabe o que é o sol? Você sabe o que é um luzeiro maior, que traz vida, que aquece, que é o divisor para quem semeia, para quem trabalha? Deus bota José de cara para o sol. Não me pergunte como, pastor. Que lei da física é essa, pastor? Que órbita própria é essa, pastor? Não me pergunte, eu não sei te responder. Por quê? Porque o poder de uma promessa vai cometer na nossa vida muitos absurdos que muitos não vão entender. Diga para quem está ao seu lado: você está querendo entender Deus? Diga: o Deus da terra é o Deus do firmamento. Tudo é dele. Olha para o teu irmão e diga: tudo é dele. O Deus que opera aqui já começou a operar lá. Aí no sonho, o sol com seu resplendor, com a sua marra. Quando vê José, se inclina. Pastor, será que José virou um planeta? Não sei. Porque ele tem a consciência que o sol se curva a ele, o José. Não sei. Ele é o José. O José do campo é o José que vai para o sobrenatural. Ele vê lua. E a lua, na sua simplicidade, que vai alumiar trevas, também se curva. Se curva. Vê 11 estrelas, também se curva. Ele vai então ser fiel ao que Deus tem dado a ele. Pediu a oportunidade no culto familiar. Pastor, meu pai, meu bispo, meu apóstolo, meus irmãos, querido presbítero Rubem, meu irmão mais velho, eu tenho uma palavra de Deus para falar. Imagine Zebulon, Naftali, imagine Issacar, Judá, Simeão, olhando para esse pirralho, para esse moleque que chegou ontem. Se acha alguma coisa porque tem uma túnica colorida. Aleluia, Deus está aqui, queridos. E ele diz: eu tive uma visão. Deus falou que o sol, Deus me mostrou. Pai, eu vi claramente o sol, pai. E eles vivem num tempo em que o calendário é um calendário lunar. Eles vivem num tempo em que o calendário é regido pelas estações. Não é o calendário gregoriano, não é o calendário da morte de Jesus para cá, é um calendário que o próprio Deus havia criado. Preste atenção nisso aqui. E o pai entra na pilha dos irmãos, o culto de oração familiar acabou, terminou. Sabe aquele dia que começa bem e termina mal? Porque uma palavra foi mal colocada e não houve alguém que apaziguasse. E o pai entrou na pilha dos irmãos e disse assim: por acaso, olha aqui, vem cá, você está pensando que eu, sua mãe, seus irmãos vamos nos curvar, vamos adorar, vamos estar debaixo da tua autoridade? Você está maluco? Mas o texto vai dizer que Jacó guardou consigo
aquele negócio. Sabe como? Fez aquela pressão aqui e, opa, será que Deus escolheu esse menino? E guardou. Deixa eu te dizer algo aqui. Depois de Jacó, ninguém nunca mais na sua geração havia sonhado. Depois de Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, nunca mais Deus havia levantado alguém para falar que não fosse Jacó. Deus está procurando quem está na brecha. Deus está procurando aqueles que, mesmo vivendo o confronto do dia a dia, a guerra do dia a dia, não vai calar a voz profética, não vai negociar o que Deus tem dado, mas em meio à afronta, em meio a tantas situações adversas que se levantam para parar você, para parar a tua caminhada, para dizer que Deus não falou, que foi imaginação da tua cabeça. Deus está procurando aqueles que no meio desse desafio bradam mais forte dizendo: epa, Deus falou comigo uma palavra. Diga comigo: Jacó se comparou ao sol. Pode melhorar, diga: Jacó se comparou ao sol. Então ele diz assim para José: o sol vai ter que se curvar a você. Foi uma interpretação equivocada, bem humana. Olha para o teu irmão e diga assim: tem tanta gente boa que interpreta o chamado de Deus tão distorcido. Diga: tem tanta gente de Deus que entra na pilha dos outros irmãozinhos e começa a interpretar você de maneira errada. Mas faz parte. Você está pedindo para ser abençoado? Você está pedindo para ser abençoado? A bênção já está pronta. Você precisa passar pelo ajuste, porque a bênção de Deus é tão grande na tua vida que você tem que estar no nível dela. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Gênesis 46, 28. O encontro, o desfecho dessa saga tão terrível que começou tão difícil para José e para Jacó. Diz que Jacó recebeu de José, vindo das mãos de José, o que Faraó havia destinado, a terra de Gósen. Preste atenção. E ali, em número de 70, a geração de Jacó tem acampamento, tem terra, tem tudo de estrutura vindo pelo mais novo. Diga para o teu irmão: todo sonho de Deus vai atingir você, sua família, sua geração e até mesmo aqueles que você não conhece hoje. Sonho de Deus envolve gente. Sonho de Deus envolve pessoas. Aleluia. Só que vai dizer que José correu ao encontro de Jacó e José se inclina. Não é Jacó que se inclina, José. É Jacó que corre e agarra o pescoço do pai e por um longo tempo chora, chora, chora. Você não vê o desfecho? Jacó se curvando a José. Por quê? Porque Deus nunca vai alterar o princípio. Estou te falando de paternidade. Então, pastor, o que era o sol? De tudo aquilo que a gente pode usar na tipologia, no simbolismo, o sol era como o Egito, a maior potência que relucia. Era a atração, era o que manava no mundo de então. E Deus estava dizendo para José: o ciclo vai passar, o tempo vai passar, e se você entender a minha visão e não negociar o que é importante, o que é top, vai se curvar, você vai governar. Meu Deus! E a lua, pastor? Jacó teve a interpretação errada, dizendo que a lua era a mãe de José. Só que quando eles se dão a conhecer, quando há restituição,
Raquel estava morta. A mãe de José já estava morta. Quem ia se culpar? O que Deus estava dizendo para José? Quem tem as minhas promessas, quem sonha os sonhos que eu tenho dado, vai passar pelas fases da vida. A lua estava dizendo das fases. Olha bem nos olhos do teu irmão. Está chegando quem manda. Glória a Deus. Posso ouvir um brado? Estiloso esse pastor. Opa, é esposa. Ok, eu sou tão cego que... Sou eu mesmo. Prazer, pastor. O Senhor estava dizendo: eu vou te levar. Eu vou nivelar você ao nível da bênção que eu tenho para o meu povo. Agora virão as fases. Olha bem nos olhos do teu irmão, mas olha bem nos olhos, que você não vai morrer não, pode olhar. E diga assim: quanta gente boa foram vencidos pelas fases, porque achavam que quem tem promessa de Deus tem que viver só nas fases boas. Graça de Deus desse lugar. Maravilha! Aguente as fases. Vai valer a pena. Pastor, e as estrelas? Eram os irmãos de José? Sim. Mas também representava a geração. Sabe por quê? Porque foi a primeira manifestação de Deus sobre geração trazida a Abraão. Na pior fase de Abraão, Deus mandou ele olhar para o firmamento e contar as estrelas. Diga para quem está ao seu lado: a bênção de Deus transcende eras, gerações. Diga: mas a essência sempre será a mesma. Ela não muda. Ela vem debaixo de fidelidade. Ela vem debaixo de obediência. Ela vem debaixo de quebrantamento. Ela vem debaixo de paternidade. Ela vem debaixo de filiação. Ela não muda. Aleluia. Aleluia. Urabacando roxurro abarrala soia. Tem muita gente boa no nosso meio que tem tantos projetos. Pastor Marcelo Bruno deve ver isso tremendamente. Pastor, eu tenho um projeto aí. Eu acho que aqui não tem. Lá na igreja onde eu sou pastor em Florianópolis tem muita gente assim. Pastor, eu tô com um projeto que se sair, você está fazendo o quê? Para que esse projeto saia? Tô orando. Vai botar o pé na estrada quando? Porque sonhar demais traz pesadelo, filho. Olha para quem está ao seu lado e vê se tem alguém tendo pesadelo. Pesadelo no chamado espiritual. Pesadelo de um projeto financeiro. Pesadelo. Por quê? Porque Deus age. Quando existe um José dizendo: tive um sonho. E quando esse José é fiel ao sonho, dizendo assim: Deus deu a metragem, Deus deu o metro quadrado, Deus disse como tem que ser. Não, mas eu posso dar um adendo, eu posso falar aí, eu posso ajudar. Não precisa ajudar, só tem que executar, porque Deus já deu a planta toda. Conhece pessoas que sempre têm uma opinião divergente da sua? Fuja deles, tá? São tudo irmão, mas não compreende a visão.
Fala pro teu irmão assim, são tudo irmãos mais velhos, que acha que já sabem demais. Eles te veem sempre como um Zezinho de 17 anos. Mas aquele que te chamou não vê não. Ele te vê como aquele que é o meio da aliança. Aleluia. Aleluia. Você é o Zezinho para os irmãos mais velhos. Para ele você é o escolhido. Para ele você é aquele que vai libertar. Para ele você foi escolhido para trazer provisão para a tua família. Para libertar o povo. Para ser fonte de prosperidade para uma geração. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. Como é gostoso pregar aqui, Jesus. Tem muita gente boa que não quer fazer a parte primária, porque o reino de Deus tem princípios. Diga, o reino de Deus tem princípios. Princípio de uma vida bem sucedida. Eu sei que vocês já sabem, por isso eu vim aqui só confirmar o que você já tem recebido. Se você não for fiel no pouco, esqueça o muito. Diga pro teu irmão assim: todo aquele que se diz ser o cara, fica para trás. Agora todo aquele que diz que está sendo fiel àquele que é, chega na frente. Presta atenção aqui. José é fiel, presta atenção, no dia dos humildes começos. Por quê? Porque você não pode comparar 1 metro quadrado de terra, ainda que se tenha colheita, com o sol, com lua em extremos. Eu estou falando de firmamento. Eu estou te falando daquilo que não haverá limites para a tua vida, para a tua caminhada. Mas se você não colher a colheita do dia dos humildes começos, o sol não vai se curvar não, filho. Vou falar de novo, só o pastor Bruno e o brother ali que entenderam. Se você não for fiel à tua colheita aqui hoje, esqueça que o sol vai se dobrar você. Pode esquecer. Por quê, pastor? Porque Deus age no princípio. Porque Deus escolheu José? Porque José era o único que era verdadeiro com o pai. Porque Deus escolheu José? Porque José, mesmo errando, dizia a verdade para o pai. Você está aqui? Foi me dado quantos minutos? 30. E eu estou em plena desobediência. Puxa o microfone e o paletó. Dá no físico assim, Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: todos nós temos 1 metro quadrado de colheita. É nesse metro quadrado de colheita, diga para o teu irmão, que o pão nosso de cada dia se manifesta. Diga, não falta o pão, não falta provisão, mas você tem que confessar a tua fidelidade àquilo que Deus tem te dado. Porque esse negócio de viver uma ascensão, um crescimento meteórico, sobrenatural, Deus faz. Por quê? Porque quem criou o sol foi Deus. O que eu estou te falando? Quem criou o sucesso foi Deus. Quem criou os patamares da bênção foi Deus. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Diga, mas José teve que acordar, pastor. Diga, José teve que acordar. Diga, porque ele só sabia sonhar. Diga, Deus primeiro me dará uma visão. Ou melhor, dará não, ele já deu.
Você pode não ter, você pode não estar vivendo, mas você sabe aonde Deus estabeleceu, onde você chegará. Pastor Marcelo Brunner, o Senhor não está vivendo tudo aquilo que Deus te deu com promessa. Vocês estão vivendo dias de grandes desafios. Os irmãos mais velhos se levantam a cada dia com uma historinha, mas aí dentro há uma promessa e você sabe aonde Deus vai te colocar. Aleluia! Maravilha! Diga para o teu irmão, você é espírito, filho. Diga, você não é só matéria, não. E no meio da tua guerra, o espírito que está pronto alimenta a tua alma, dizendo: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel. Aleluia. 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 Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele. É na pequena porção que Ele vai fazer multiplicar. É na pequena porção que Ele vai te visitar com o sobrenatural. Seja fiel hoje. Diga comigo, a visão está pronta. Eu preciso apenas confessá-la aos quatro cantos. Quantos soldados foram vencidos porque emudeceram as suas vozes? Porque começaram a ouvir ecos com som de voz, mas eram ecos. Preste atenção aqui. Porque quando você libera no mundo espiritual a tua confissão do que Deus vai fazer na tua vida, você pode chegar em casa hoje e ver da mesma forma que você deixou. Mas o reino espiritual é movido por palavras e atitudes. Olha aí, olha aí. Deus, olha. E o que vai estabelecer no reino espiritual não é a guerra que está diante dos teus olhos. Por quê? Porque você se torna bem-aventurado, ou seja, feliz, uma pessoa realizada, não pelo ter. Quando você tiver aquilo que Deus tem te prometido, será um detalhe. Por quê? Porque você é filho da promessa, herdeiro de uma aliança. Preste atenção, você não vive de resultados para dizer que Deus é contigo, filho. Essa turma aqui tá pegando mais, por quê? Vocês é que eles são doidos, pastor. Pega aqui, pega, vai. Pega aí, vai. Quem tem promessa da parte de Deus aqui? Então você não pode viver de resultados. Porque o dia que o resultado for frustrante, você abandona a igreja, bota a culpa no pastor, bota a culpa na igreja, bota a culpa em todo mundo. Deus te fala pra fora, aleluia. Você está aqui ou não? Glória a Deus. Diga, pastor. José acordou. E a realidade era muito distante do ideal. E aí, pastor? Outro princípio. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 16. Diz, versículo 12 em diante, diz que Jacó chama José e o envia a Siquém. E o enviou a Siquém para quê? Diga, para servir. Não, tá fraco, diga, para servir. Diga para o teu irmão assim, José foi enviado para servir. Diga, ele sonhou que era fazendeiro, depois sonhou que era astronauta, e agora a sua realidade era
Servir. Tem alguma coisa destoando aí? Tem alguma coisa destoando aí, não tem? Tem um negócio. Tem mais alguns minutinhos para mim aí? Amém. Pastor tem que falar, tem, aí vocês vêm. Amém? Tem alguns minutinhos para mim aí? José foi enviado a Siquém. E quando ele chegou em Siquém havia uma pessoa. O pai deu o endereço, meu filho está aqui. E naquele tempo, fonte de riqueza, a maior fonte de riqueza vinha do gado. Depois da terra, os frutos da terra. Se contabilizava riqueza, patrimônio com o gado. Imagine 11 irmãos pastoreando um imenso rebanho. A riqueza estava lá. Diga para quem está ao seu lado, se você serve a Deus, ainda que você não esteja entendendo nada, Deus vai te empurrar para a riqueza, filho. Recebe aí, profeta! Deus não joga contra aquilo que Ele te deu como promessa. Quem joga contra são seus irmãos. Os irmãozinhos mais velhos, ô desgraça. Diga pro teu irmão assim, mas não entre na deles. Isso é profético que eu estou liberando aqui no altar, hein? Diga pro teu irmão assim, não dê ouvido a eles. Fala pro teu irmão assim, porque vai virar tudo. Fala pro teu irmão assim, vai virar tudo. E quando virar tudo, levanta as tuas mãos aí, eu quero liberar essa palavra. Vou liberar para o pastor, mas eu estou falando para a geração que Deus tem dado a ele. Quando virar tudo, você será a fonte mantenedora para os irmãos mais velhos. Glória a Deus. Porque o sonho de Deus também nos levará ao nível de perdão. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessas da parte de Deus? Promessa de Deus é completa, a obra é completa. E até no teu emocional, nas feridas que te causaram, você vai continuar lembrando, mas não sentirá as dores que te causaram. Você sabe o que é dar casa, teto, comida, dinheiro, renda para quem quis te matar? Diga pro teu irmão assim, se você quer que o sol se renda a você, deixa o Espírito tratar você. Diga, porque pessoas não são demônios. E se você entender do ajuste de Deus, elas são ferro que estão te afiando para te colocar no nível da bênção, porque a bênção para a tua vida é grande. É grande! Glória a Deus. José chegou em Siquém, e ele não chegou em Siquém porque ele quis, porque eu e você, nos nossos comportamentos, com as nossas faculdades mentais apuradas, nós nunca iremos estar junto de quem nos odeia. De livre e espontânea vontade? Não! Não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, e eu creio que nem sempre Deus vai estar com quem não é celebrado. Ei, por quê? Porque você não foi criado para ser desprezado, filho. Quando faltava o osso duro de roer na vida de Adão, Eva, tirada da costela, osso duro de roer. Deus era a companhia para o homem. Deus não te criou para viver solitário. Deus não criou. O sonho de Deus não é campo de isolamento que vai promover você apenas. O sonho de Deus não tem sede de vingança. Aleluia.
Mas sonho de Deus é o seguinte: eleva você e a tua geração. Sonho de Deus tem que ter gente, tem que ter pessoas. É por isso que José tem que sair da casa, porque a visão que José tem está além do alcance dos irmãos aqui. E Deus só usa a estratégia para arrancar. Qual foi a estratégia que Deus arrancou José? Fez com que os irmãozinhos oprimidos ficassem bem longe da casa do pai, 100 quilômetros. E demorou, o pai falou: vou ter que sacrificar o filho. Por isso que José, tipologicamente, representa o Cristo do Antigo Testamento, um dos Cristos enviado. Qual é o princípio aqui? Diga: unção do envio. José não disse para o pai assim: pai, você está me mandando estar com aqueles vagabundos dos meus irmãos? Pai, na tua presença eles só faltam me matar. Eu vou estar ausente do Senhor. O Senhor que é minha cobertura. Tem que ir. Sem estrutura, sem experiência, sem maturidade. Mas o que faz a diferença não é aquilo que eu digo ser e aquilo que eu tenho. O que faz a diferença é um coração voluntário para servir. Diga para o irmão assim: o sol vai se inclinar para você, mas a realidade hoje é servir. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17. Jessé chama Davi e diz para Davi: Davi, vai ao campo de batalha servir aos seus irmãos. Ok, pai, eu vou. Leva torradinhas, leva coalhada. Vai aqui nesse jumentinho, vai servir o chefe de 1000. Presta atenção aqui, vai servir os seus irmãos. Até aí tudo bem. Só que Davi já havia sido ungido rei na presença do pai. Davi poderia falar: pai, você está maluco? Eu sou rei. Entenda aqui. Samuel esteve aqui semana passada e derramou óleo, me lavou todo, pai. Na presença do Senhor, dos meus irmãos mais velhos. E agora você está me mandando servir? Está mandando o rei servir? Unção do envio, filho. Você tem promessa? Quem tem promessa? Se curva ao altar. Mesmo sem entender a cabeça do teu pastor, da tua liderança, se curva, vai. Fala pro teu irmão assim: no final dá tudo certo. Olha pro teu irmão e diga assim: no final vai dar tudo certo. Quando eu estou te falando de paternidade, filiação, de princípio do reino, mas eu estou te falando também do que é o reino espiritual. Quando Davi colocou os pés no vale de Ela, havia uma afronta estabelecida por 40 dias. Um gigante clamando por um homem. E o maior homem da nação, o rei, se curvava, que era Saul. Quando o verdadeiro rei no mundo espiritual chegou, que era Davi, o mundo espiritual ficou em polvoroso. E aí você vai entender que quando você está debaixo de princípio do envio, de autoridade, você que tem promessa da parte de Deus, uma pedrinha vai fazer a diferença. Olha para o teu irmão e diga assim: uma pedra fez a diferença. Diga para o teu irmão assim: o problema não estava na pedra. Diga: o maior segredo não estava na pedra. O maior segredo estava lá em Belém. Vai servir. Unção do envio. O Pai o enviou. Eu termino essa minha fala com vocês aqui. Dizendo que as fases são necessárias. Dizendo que os fatores que muitas vezes nos levam a questionar, e Deus não tem problema com o teu questionamento. Ele é pai. Eu sou pai de 2 filhos lindos,
Pedro Lucas tem 9 anos e o Azaf Lucas 5 anos. O Pedro já está naquela fase de perguntar tudo. Pai, o que é sexo? Isso, sexo, aquilo. Pai, o que é diversidade? O que é isso? Pai, oh, pai, como é que é isso? 2 homens se beijando. Pai, como é que é? Pai, por que isso? Por que aquilo? Pai. Imagine Deus. Deus é menos Deus porque você questiona. Porque está demorando. Porque está demorando a tua promessa se cumprir. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo. Preste atenção. Mas Deus se levanta do seu trono quando você decide, mesmo tendo promessa, mesmo sabendo que Deus é Deus na sua vida, você decide servir. Porque servir tem a ver com Jesus. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir me torna parecido com o Filho amado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não vou. Aleluia! Deus! Que palavra é essa? Revelação, Aleluia! E sabe o que aconteceu em Siquém? O texto do versículo 16 diz que ele ficou perdido. Olhe para mim, por favor, já estou terminando. Ele ficou perdido. Mas um homem lhe apareceu e disse a José: procuras a quem? E José disse: procura os meus irmãos. E o homem disse para José: eles foram daqui para Dotã. Se você está debaixo do princípio, e se você está com o coração voluntário para servir, Deus nunca te deixará perdido por muito tempo. Deus não vai te deixar sem resposta. Deus sempre te enviará um sinal. Aleluia! Que profundidade, que maravilha, que glória a Deus. Deus não vai te deixar sozinho. Os irmãos podem estar até longe. Você pode até estar vivendo um nível de desprezo dentro do teu convívio. Você pode estar sendo até mal interpretado por causa da visão que Deus te deu. Mas você não ficará perdido e sozinho. Deus sempre te dará um sinal. Aleluia! Você que por algum momento recebeu o endereço como José recebeu, teus irmãos estão em Siquém, e quando chegou em Siquém não havia ninguém. Isso gera conflitos. Como? Foi da minha cabeça. Deus não falou. Não, Deus não está nesse negócio. Isso é sonho da minha imaginação. Ei, sonhar o sonho de Deus é como uma gestação. Quantas mamães eu tenho aqui? Gestação. Como se inicia uma gestação? Pelo prazer. Mas para dar à luz, só com dores. Você, quando recebeu a promessa de Deus, foi como José. Falou pelo prazer, pela alegria, porque Deus te falou. Você não tinha nem tanto recurso, não tinha nem tanta base, mas quando Deus te falou, você agarrou. Isso gerou o quê? Prazer, expectativa. Não tinha o que tem hoje, mas quem sabe era mais ousado lá atrás, porque o que está vivendo hoje está te enfraquecendo. É por isso que o teu nome é sonhador. Sonha. Vira para quem está ao seu lado, você vai dizer o prefixo sonhador, você vai dizer sonha sorrindo. E quando for na expressão dor, você vai fechar o rosto. Assim, ó. Sonha quando se recebe a promessa. Cumprimento da promessa. Teu nome é sonhador. É o primeiro mês. Até lá tudo bem. As pernas vão inchar. Enjoo disso, daquilo. Vai se arrepender de ter engravidado muitas vezes. Vai querer que o fruto que está na terceira semana já chegue no 9º mês.
Mas quem gera sabe o prazer de gerar. É assim o cumprimento da bênção de Deus na sua vida. Quando nascer, vai se cumprir a palavra de Provérbios, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a promessa de Deus se manifestar, o fruto vai crescer e não vai parar. Os pastores evangelistas que estão aqui, como profeta de Deus, eu emito essa palavra porque é visão de Deus para esse ministério. Vocês serão, daqui a algum tempo, enviados quando a visão estiver formatada. E aonde Deus estabelecer uma crescendo na unção, ali será o envio paterno para aqueles que se submeteram e disseram: eu fui chamado para servir. Porque o princípio do reino é que quem serve se torna maior. Não briguem por espaço. Briguem por deixarem um legado para os vossos filhos, para a geração. Sabe o que aconteceu com José? Dele saiu 2 tribos, e quem tinha essa prerrogativa era Rúben, porque o primogênito tinha porção dobrada. É verdade. Mas quem criou foi o menor. Aleluia! Olha para quem está ao seu lado, se você puder, e diga assim: cara, se você soubesse o que vai acontecer com a tua vida, você não murmurava mais, você não ia questionar o que está errado na igreja. Cara, você ia ser um adorador nato. Fica de pé aí, profeta. Segura na mão desse amado aí. Segura na mão dessa amada aí. Vai, vai, vai. A minha oração nessa noite é que você renove a tua aliança com o Senhor. Xarabacando robassula baia. Urabacando rocotoro bababaia candaia. Deus tem um chamego com esse ministério. É por isso que muita gente boa com capacidade, mas não queriam servir. Deus não vai deixar ficar aqui. Porque o que te torna bom é quando você serve. Os teus sonhos, fecha o corredor aí, meu irmão, por favor. A visão está pronta. O Senhor está à procura de quem confesse a visão, de quem seja fiel à visão. Aleluia! não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. É o Senhor. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Diga: meu nome é sonhador. Diga: meu nome é sonhador. Diga: eu estou grávido de uma visão. Diga: eu estou grávido de uma visão. E nasceu no coração de Deus. Sabe, filho? Você tem sido vencido pelas fases. E você
suas mãos aqui, pronto. O sonho de Deus é maior do que a guerra. Promessa de Deus não se enfraquece, porque hoje você se enfraqueceu. Você pode até ter crise de fé, ela será momentânea, transitória, mas a promessa estará plena, imutável. Comece a profetizar o sobrenatural na vida dessa geração aqui. Vai, 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 vai. Seja a boca de Deus, seja a boca de Deus. Vai profetizando, igreja. Eu quero ouvir a tua voz, igreja do Deus vivo. Há uma marca na tua vida, igreja. É crescendo na unção. Seja a boca de Deus agora. Isso, igreja. Vai, 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 vai. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, Ramacatara. As promessas de Deus estão de pé. Estão de pé. Estão de pé. Receba casa. Deus vai prosperar a tua vida, filho. Nos próximos 6 meses, escute isso. Portas sobrenaturais romperão diante de ti. E o que está travado hoje, daqui a 180 dias você vai dizer: Deus, como passou rápido. Eu vejo um altar diante de você, meu filho. Porque você decidiu servir. Você abriu mão. E isso foi imputado como decreto de justiça. Te abençoo em nome de Jesus. Te abençoo. Forte esse aplauso a Jesus.